depois de 20 meses do governo Bolsonaro, não se fala em outra coisa. A agenda liberal foi esquecida. Sobre isso eu converso com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arada. Olá, Dr. Quioche, tudo bem? Tudo bem, Viviane. Doutor Quioche, essa semana Paulo Guedes falou em debandada do Ministério da Economia. Desde o início do governo já foram 7 técnicos embora. Na verdade, o senhor acredita aí que o governo abandonou a agenda liberal? Ou o Bolsonaro, na verdade, nunca foi um liberal? Eu acho que houve um encantamento com a figura do Paulo Guedes desde antes da assunção efetiva do cargo de ministro, né, no tempo da campanha, depois de eleito, antes da posse, mas com o passar do tempo, a agenda liberal dele não foi implementada, quer dizer, houve um desencanto, né? Quando você começa a idolatrar demais, valorizar demais uma pessoa e o resultado não acontece, embora decorrido já 20 meses, como se disse, aí as pessoas começam a ficar desencantadas, começam a perder confiança, né? Eu acho que essa agenda dele, ele não está conseguindo nem segurar seus principais assessores, né? Porque viram que está numa canoa furada, né? Eles não querem manchar a reputação profissional. Agora, eu, pessoalmente, eu acreditava muito na capacidade do Paulo Guedes, tanto é que eu dizia nas entrevistas anteriores que é o único ministro que tem pé no chão, que seria o Paulo Guedes, mas eu estava enganado, né? Esse homem, com perdão da palavra, nos enganou muito, né? Fala bem, é um poliglota, mas ele de positivo ele não fez nada. A própria reforma da Previdência, aquilo lá é tudo trabalho do governo anterior, do Michel Temer. Ele só deu uma cutucadinha final, mas não foi uma proposta deles, entendeu? Agora, essa de fatiar a reforma e fazer um projeto de 131 artigos para unificar 2 contribuições com o mesmíssimo fato gerador, isso daí não é coisa de um estatista, de coisa de alguém que tenha competência técnica, não é? Isso é bastante frustrante isso daí. Sem dúvida. Hoje o jornal... Não há assessor que aguente um negócio desse. O doutor Quioche, hoje o jornal Globo dá que das promessas de campanha aí do Paulo Guedes, ele não conseguiu cumprir nenhuma. E a grande promessa era zerar o déficit público aí, a dívida no primeiro ano, né? Que ele ia arrecadar aí com privatizações, reforma da Previdência, reforma administrativa, ele ia arrecadar 1 trilhão. E não veio esse 1 trilhão, né? Para ser reforma da Previdência, né, que era para economizar não sei quantos trilhões, depois virou bilhões, depois virou 989 bilhões, né? Isso. Mas eu diria que o governo Bolsonaro teve lá um momento de azar também, né? Não fosse a pandemia, eu tenho a impressão que o Paulo Guedes teria tocado aquela PEC da reforma administrativa, que eu dei uma olhada. Eu acho que é muito importante, entendeu? Para alavancar a economia. Mas veio essa pandemia e o que aconteceu? Aconteceu que os governadores e prefeitos aumentaram seu apetite financeiro e forçaram a União, através de uma lei complementar, a injetar 60 bilhões, alegando perda de arrecadação do ICMS. O município, por tabela, ele perde com a arrecadação do ICMS, porque ele tem participação de 25% no produto da arrecadação do ICMS. Então, as duas esferas políticas pressionaram e obtiveram a toque de caixa essa lei complementar, que obriga a União a transferir 60 bilhões sem qualquer contrapartida. Não é? Mas houve uma promessa verbal de que aquele dinheiro iria ser usado para combate à pandemia. Não é? Mas o que fizeram os governadores?
e deram um aumento salarial para os seus servidores, entendeu? Desviaram. E, ao mesmo tempo, eles conseguiram uma PEC para estourar o limite de gastos. Sumiu com a cláusula de ouro, sumiu com a abertura de crédito extraordinário, com indicação de fonte certa. Ele pode pegar qualquer dotação, suprimir aquela verba lá e abrir um crédito extraordinário. Então, superar o limite de despesa de pessoal também não dá punição, porque está tudo suspenso, entendeu? Então, primeiro veio aquele congelamento de despesa por 20 anos, aquele do Michel Temer. Depois veio essa em sentido contrário, liberar tudo. E agora estou falando numa PEC para conter o limite de despesa. Não estou entendendo. Para que fazer PEC para conter o limite de despesa? Independentemente da PEC, se o governo quiser enxugar a cabine de emprego, ele pode. Esses cargos em comissão podem ser demitidos ad nutum. Não precisa de processo administrativo nem nada. Eles podem ser botados para fora da casa de um dia para a noite. E, doutor Quioche, Doutor Quioche, a gente vê que o secretário especial aí pela reforma administrativa pulou fora do barco, pediu demissão, foi embora. O presidente Bolsonaro parece que não tem a vontade política aí para aprovar a reforma administrativa, porque diz que é prejudicial aí para sua imagem e talvez prejudicasse a reeleição. Só se fala em reeleição justamente um governo que diz que não ia pensar em se reeleger, não é mesmo? Isso é brincadeira, né? Se ele não quer candidatar-se à reeleição, então não precisa negar, né? Se ele está negando é porque ele quer. Agora tem dois fatores, Viviane, que atrapalham essa reforma. Primeiro, essa tal de reeleição que o presidente Fernando Henrique presenteou, é o pior presente que ele poderia ter dado para o Brasil. É a pior desgraça. Ele copiou lá do sistema americano e tal. Isso aí não serve. Porque na metade do mandato, ele já começa a governar com vistas à sua reeleição. Entendeu? Então não vai querer tomar nenhuma medida antipática para o eleitorado. Imagine fazer uma reforma administrativa que vai botar milhões de funcionários no olho da rua. Ele não vai fazer isso. Então, primeiro, a reeleição é um instrumento que desgraça a administração pública, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Sem dúvida. Você começa a governar já no segundo ano com vistas à sua reeleição. Então, toda a agenda de reformas políticas é condicionado ao quê? Ao interesse do eleitorado. Segundo, o Brasil, desgraçadamente, é vítima dos burocratas. O governo militar inventou esse cargo em comissão por uma necessidade da época. Eles não eram especializados em administração pública, governar. Então, eles precisavam trazer pessoas experientes de fora, sem ter o concurso, sem fazer o concurso público. Inventaram, então, um cargo em confiança. Só que os militares foram embora, entendeu? Há mais de 30 anos, né? E o cargo ficou. E o cargo em comissão floresceu como uma praga. Espalhou, tomou conta do Congresso, tomou conta do Executivo, tomou conta do Judiciário. Hoje, um ministro tem 25 assessores, um desembargador tem 27 assessores, um vereador tem 27 assessores, a Câmara, cada deputado tem 30 assessores. Eu comando o escritório de advocacia, tenho só 2 assistentes. Para o país todo. Mais do que isso. Por que um desembargador, um ministro, tem que ter 27 assessores? Claro. Entendeu? Então, esse pessoal que está
Nacional, no Senado e na Câmara, não vão deixar fazer reforma, porque a quantidade de servidores públicos no Brasil, exercendo o cargo de comissão, é infindável, é muito grande, entendeu? Agora, essa reforma que o Paulo Guedes, nesse ponto ele acertou em cheio, ele quer transformar esses cargos em comissão em cargos efetivos, entendeu? Cargos efetivos. Então, o cargo de comissão desaparece, a não ser em alguns casos, no primeiro escalão, por exemplo, ministro e secretário-geral do Ministério, tudo bem, mas o resto tem que ser tudo concursado. Sem dúvida. Entendeu? E ele quer trocar também o que não for concursado. O concursado é só para exercente de cargo de Estado, procurador, juiz, promotor, diplomata, agente de fiscalização. O resto, adeus, cargos em comissão. Tudo empregado público, regido por CLT. Indenizou, você pode mandar embora. Perfeito. Seria muito mais simples, né, doutor Kiyoshi? É. Mais simples, mais operacional e realmente a máquina andaria. É tão simples que quando começa a simplificar demais, você pode desconfiar que não vai sair. Entendeu? Uma vez o meu amigo ministro Delfim Neto, num Congresso Internacional de Energia Elétrica, eu fiz uma proposta e falei, professor, isso daí é muito simples, é muito lógico. E a palavra simplicidade e a palavra lógica não passam no Congresso Nacional. Pode esquecer esse negócio. Tem que complicar. É verdade. Tem que complicar. Pois é, doutor Kiyoshi, a gente vai ficar aí refém aí, esse pós-pandemia, essa agenda reformista que não tem espaço aí para avançar, com o presidente só pensando em reeleição. Qual que é a sua ideia dessa pós-pandemia? O Brasil vai demorar para sair dessa crise sanitária aí que invadiu a economia e toda a atividade econômica, não é mesmo? Pois é, está difícil. Agora, como está aumentando a despesa e caindo a arrecadação, o único meio de equilibrar seria a diminuição da despesa. E para a diminuição da despesa, era imprescindível que o Congresso Nacional aprovasse a reforma administrativa, suprimir os municípios que não conseguem sustentar com receitas próprias, flexibilizar o contrato de trabalho, entendeu? Para manutenção do emprego, permitir a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional do salário, acabar com esses cargos de comissão e também a estabilidade de várias carreiras de servidor público. Por que dar estabilidade para um motorista, para um copeiro, para um faxineiro? Isso daí pode ser regido pela CLT, não é? Isso que o Paulo Guedes botou na sua PEC. Mas só que isso não vai passar neste ano, porque além de ano eleitoral, municipal, já tem o problema da reeleição, entendeu? Sim. Então, nós estamos num mato sem cachorro. Então, aumentar tributo seria retirar mais oxigênio do setor produtivo que já não está aguentando. Sem dúvida. Se você retirar mais, acaba matando a economia. E matando a economia, não adianta você querer preservar a saúde da população, porque falindo a economia, a saúde vai falir em seguida. Então, estamos num panorama muito difícil, só mesmo um estatista, um patriota, para implementar essas medidas necessárias para cimentar, asfaltar o caminho da retomada do crescimento econômico no pós-pandemia. Doutor Kiyoshi, enquanto esse estadista não vem, a gente fica aí com a paciência e sobrevivendo a cada dia com essa pandemia, né? E aí esperançosos aí de dias melhores para o nosso país. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor Kiyoshi.
Eu que agradeço, Viviane. Esse foi o Dr. Kiyoshi Arada, jurista e presidente do IBDAFT, falando aí sobre o Brasil pós-pandemia. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!